E vamos começar, então, com impugnação ao cumprimento de sentença. O que é a nossa impugnação ao cumprimento de sentença? Então, vamos recapitular um pouquinho. A gente já sabe pelo menos 5 coisas. 1. O cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar a quantia começa, via de regra geral, com o requerimento do credor. Esse requerimento do credor atende às circunstâncias do artigo 524. Esse requerimento do credor deflagra, então, o cumprimento de sentença, no qual o nosso executado vai ser intimado para fazer o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena do acréscimo de 10% no valor do principal, a título de multa, e uma verba honorária de 10% também, por disposição do 523, parágrafo 1º. Nós já sabemos que esse é o que a doutrina chama de pagamento voluntário, e que ao lado dele também tangencia o que nós chamamos de pagamento espontâneo, do artigo 526, que se constitui no adiantamento do executado, no adiantamento do devedor, que ele, então, devedor, deflagra o cumprimento de sentença, dizendo: eu fui condenado, aqui está a sentença, o meu cálculo diz que eu devo tanto, está aqui o dinheiro. Intima a parte contrária para levantar, depois extingue pelo pagamento. Isso é o pagamento espontâneo. Então, dessas coisas que a gente sabe até agora, nós podemos dizer tranquilamente que diferem substancialmente pagamento espontâneo de pagamento voluntário. Qual a principal diferença entre os dois? Ah, professor, um começa por iniciativa do credor, um começa por iniciativa do devedor. Sim, mas não é a principal diferença. A principal diferença entre eles está justamente no cumprimento espontâneo ainda não houve intimação para pagamento. Tá? No pagamento espontâneo do 526, essa é a grande diferença. Não houve ainda exortação, não houve ainda intimação judicial para que o executado, para que o devedor faça o pagamento. Então, o devedor, antes disso, ele vem a juízo para dizer: fui condenado, devo, meu cálculo diz que é tanto, estou pagando. Tá? Então, a grande diferença entre um e outro, entre o pagamento voluntário e o pagamento espontâneo, está justamente na ausência de intimação no pagamento espontâneo. Bom, nós também já sabemos que, então, esses dois mecanismos, tanto o pagamento voluntário como o pagamento espontâneo, eles têm contraditório. Né? No pagamento voluntário, o que acontece? O executado pode vir oferecer, fazer o pagamento no prazo de 15 dias, e nós sabemos que essa intimação no pagamento voluntário, para ele fazer o pagamento no prazo de 15 dias, ela deflagra junto um segundo prazo subsequente de 15 dias, úteis, né? Sempre úteis, para que ele ofereça a impugnação ao cumprimento de sentença, se quiser. E então, esse pagamento, essa dupla intimação, tá? Ou seja, intimação para pagamento, para cumprimento, e também para oferecimento, impugnação, cumprimento de sentença, o executado pode vir nesses 15 dias úteis subsequentes, que é o segundo prazo de 15 dias úteis, oferecer a sua impugnação, cumprimento de sentença. Igual modo, no pagamento espontâneo, o credor intimado do pagamento espontâneo realizado também pode fazer impugnação ao cumprimento de sentença, não com esse nome. Né? Lá não tem esse nome, mas é um sucedâneo. Ele também pode impugnar o depósito realizado para dizer que o valor está equivocado, para dizer que ele é insubsistente, ou, inclusive, se for a situação, alegar a ilegitimidade de quem começou o cumprimento e fez o pagamento. Tá? Não sei por que razão isso seria possível. Imagina, alguém que não é parte, que não é devedor pelo título executivo, vem
começa um cumprimento espontâneo para pagar algo que não é devido por ele. Uma situação bem esdrúxula, mas poderia acontecer. Bem, então eu tenho contraditório tanto no pagamento voluntário como no pagamento espontâneo. No pagamento voluntário, nós vamos chamar de impugnação, cumprimento de sentença, no pagamento espontâneo de simples impugnação ao valor depositado. Mas, enfim, o contraditório existe. O que a gente vai fazer agora é fixar os olhos nesse instrumento de defesa no pagamento voluntário, que nós chamamos de impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Na aula passada, eu disse a vocês que ele está para o cumprimento de sentença como os embargos de execução estão para a execução do título executivo extrajudicial. Com a diferença que os embargos de execução lá na execução do título executivo extrajudicial se constituem numa ação. Né? Se constitui numa ação. Você vai opor embargos de execução, ou seja, você vai ajuizar uma ação chamada embargo de execução, que é meio de defesa. Aqui na impugnação ao cumprimento de sentença, não há o ajuizamento de uma impugnação ao cumprimento de sentença. Você vai, obviamente, lançar a oposição dela, também não é recurso, né? Então a gente não pode falar em interposição, porque o que nós interpomos é recurso, ações nós opomos, então vai ocorrer a oposição de uma impugnação ao cumprimento de sentença, mas ela não dá origem a um processo novo. Então, alguém que estagia em cartório, talvez vai dizer, mas ela dá origem a um número novo de processos. Sim, ok, essa é uma questão de autuação interna dos cartórios, das secretarias. Então, mas isso não quer dizer que a impugnação ao cumprimento de sentença precise ser distribuída na distribuição. Ou no processo eletrônico, ser cadastrado um processo novo. Não, a impugnação ao cumprimento de sentença acontece nos próprios autos. Então, é nos próprios autos do cumprimento de sentença que vai ocorrer a oposição da impugnação ao cumprimento de sentença. Seja como for, tanto ela quanto os embargos à execução têm o que nós chamamos de natureza jurídica de instrumento de defesa. Então, é o instrumento de defesa por excelência no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença. Como também, lá na execução do título extrajudicial, nós temos os embargos de execução como esse instrumento de defesa. Qual é o prazo, então, para a oposição da impugnação? 15 dias contados depois do transcurso do prazo para o cumprimento espontâneo. Então, depois daquele primeiro prazo de 15 dias para o cumprimento espontâneo, começa a correr esse segundo prazo de 15 dias para a impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação. Isso quer dizer, portanto, que aquela intimação ou citação para o cumprimento voluntário deflagra um só tempo 2 prazos subsequentes de 15 dias. Tá? Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Se nós tivermos litisconsórcio passivo, nós temos a aplicação da dobra do artigo 229 do CPC? Dê uma olhadinha no artigo 229. Vamos lá dar uma olhadinha no 229. Vocês já devem ter estudado esse artigo no semestre passado, quando trabalharam recursos. Então, ele não é novo para vocês. Vamos lá. Espera aí. Opa, gente, espera aí. Dani, desculpa, não tinha visto que tu entrou. Pessoal, eu vou abrir um pouquinho aqui o tempo, tá? Depois a gente dá uma olhada lá no 229, porque o Dani, do DA, o vice-presidente do DA, está passando aqui na nossa aula para dar um recado aí sobre a questão da comissão de formatura, tá? Dani, desculpa que eu vi agora só tua mensagem, seja muito bem-vindo aí, querido. A Mandei palavra só está agora contigo. também, Caletinho. Não se preocupa. Então tá, então a palavra está contigo aí, vai de boa. Só preciso saber que semestre que é esse, Caletinho. 7º manhã. 7º manhã, só para mim ter a anotação aqui.
Bom dia, turma. Eu sou Daniel, sou vice-presidente e diretor acadêmico. Eu preciso conversar com vocês sobre a formação de uma comissão de formatura. Como vocês bem devem saber, pelas notícias que estão rolando, pela circular que a EMED lançou, o formato de formatura mudou. Antes, a EMED assumia toda a responsabilidade de formar a formatura, de organização, de custos, e isso vai mudar. Pelo que a gente entendeu das reuniões que a gente teve até agora com o DA, não existe um modelo certo a ser tomado para ser implantado. E quem vai, ah, digamos, ajeitar isso, fazer isso acontecer, são as turmas independentes, certo? Quem vai decidir mais ou menos a formatura de vocês, como vai ser a divisão de custos, coisas assim, é a turma de vocês. É por isso que desde o primeiro semestre eu já estou vindo em todas as turmas, dando esse recado e formando as comissões de formatura, que vão ser... A turma é muito grande aqui, professores? Ou são as 31? Dani, é essa turma mais ou menos. Acho que tem alguns Tá. perdidos, talvez, mas Não, essa, acho no que então máximo uns vai... 40 alunos, eu acho, Tá, então teria acho que que ter. quatro alunos, algumas turmas menores a gente fez com três, mas essa aqui acho que com quatro. Precisa de quatro alunos que vão ser esses representantes da turma para a formatura, vão formar a comissão de formatura. De preferência, a gente estava falando que, às vezes, como pode ter uma reunião, vamos supor, a gente melhora do período de pandemia, pode ter reuniões presenciais, essas coisas assim. Preferência, pessoas que moram aqui em Passo Fundo, mas não existe essa necessidade, tá? Se alguém que se interessar e participar e achar importante e não mora em Passo Fundo, não existe uma regra. Ah, isso pode ser maleável depois, né? Porque Letinho, a pessoa que estava na comissão, ela pode sair, pode entrar outro no lugar. Então, trancou a faculdade, entra outro, não tem problema. Eu só Dani, queria que quatro pessoas se voluntariassem ou a turma chegasse a um consenso de quatro pessoas para eu ter quatro nomes, depois me passasse o telefone para eu conseguir formar uma listinha aqui e ter isso certo. eu acho que eles Eu já não... têm, Dani. A Gabi está me dizendo aqui que eles já têm. Gabi, fala aí. Abre aí. Oi, eu cheguei atrasada, eu tive que arrumar meu irmão. A gente já tem os membros da comissão formada, a gente já foi atrás do orçamento e tudo mais. Quem seriam os membros da comissão? Nós estamos em 8, a presidente, o vice-presidente da turma, a Ana, a Júlia de Almeida, a Clausene. Tu precisa que Gabi, eu vou pedir encarecidamente que passe teu número de Tá, WhatsApp, daí você passa essas pessoas e o contato para mim, pode ser? pode. Muito obrigado. Então, se você já tem essa comissão, é que vocês já foram de antemão, né? Mas, a princípio, a gente faria reuniões com as comissões, certo? O diretório acadêmico, a parte jurídica do DA e as comissões para entender essas mudanças, tá? Mas, se vocês já estão precavidos, melhor ainda, tá? Eu já economizo tempo e não tenho que ficar interrompendo o meu ilustre amigo Caletinho. Sim, já está tudo meio que em ordem. A turma que ela é proativa, ela já andou na frente aí já. A senhora presidente, ela já domina tudo, ela já saiu vestindo o irmão aí de manhã, já veio para a aula, já ela é Dando aula, fazendo 20 mil coisas ao mesmo tempo. esse pessoal do Marau aí, eles são proativos. Vou agradecer, então, o tempo e o incômodo na aula de vocês. Me desculpa, Caletinho, ter vindo te incomodar de manhã. Imagina. E uma boa aula para vocês, uma boa semana a todos. Obrigado, Dani. Um abraço aí. Bom, vamos voltar então, galera, que eu estava falando para vocês do 229 do CPC, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Digo que as mulheres são muito mais eficientes do que nós, né? Imagina, a gente não conseguiria nunca fazer essas 1000 coisas que elas fazem ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, não consigo nem mascar chiclete e dirigir, né? Então, imagina. Vamos lá para o 229. O que vai nos dizer o 229? Vocês lembram do 229? Tenho certeza que vocês lembram dele de recursos. Olha aqui. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, tá, de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Tá? Olha só que interessante. E olhem o parágrafo 2º, tá?
não se aplica o disposto no CAPT aos processos em autos eletrônicos. Então, essa aqui, olha que interessante a disposição do 229, gente. Por quê? Primeiro, ela é uma disposição para processo físico, não é para processo eletrônico. Tá? E o que ela está dizendo ali? Se nós tivermos, vamos puxar para o nosso, aqui para a nossa impugnação ao cumprimento de sentença. Se nós tivermos um exequente, um credor, tá? A gente está falando de pagamento voluntário, né? Então, quem começa é o credor. Então, nós temos um credor, um exequente e 3 devedores, 3 executados, tá? Esses 3 executados aqui, eles têm direito ao prazo em dobro para impugnar ou não? A resposta certa é depende. Se se tratar de um processo físico, sim. Porque eu disse para vocês que a impugnação é instrumento de defesa. Se ela é instrumento de defesa, ela é manifestação. O 229 diz que litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios de advocacia distintos, tem prazo em dobro para se manifestar. Então, sim. Se forem processos eletrônicos, não. Por quê, professor? Porque processo eletrônico não tem necessidade de prazo em dobro. O que justifica o prazo em dobro no processo físico para litisconsorte com um advogado diferente de escritório de advocacia distinto? O vai e vem do processo em cartório. Né? Então, hoje começa a contar o prazo do executado tal, ele pega o processo, pode levar, trazer de volta, aí começa a contar. Perceberam? Então, para não acontecer isso, o que se faz? Se dá 30 dias para cada um. E nesses 30 dias ele vai ter que ir lá achar o seu processo, fazer sua impugnação. Professor, mas isso o processo era físico e agora é eletrônico. A fase de conhecimento foi física, o cumprimento agora foi digitalizado e é eletrônico. Não aplica. Não aplica. Tá? Agora, olha que interessante. Então, no prazo para impugnação, nós vamos dobrar se tratar de escritórios de litisconsortes com advogados diferentes de escritórios de advocacia distintos. A gente vai dobrar em processo físico. Processo eletrônico, não. E o prazo para cumprimento? Também acontece isso. Então, imagine o seguinte. Imagina que o Heriberto é o exequente. O Fabiano, a Gabriela e a Júlia são as executadas. Né? Quem está aparecendo aqui na minha tela por primeiro, aqui em cima. Então, vamos lá. A gente sabe que o Fabiano, a Gabi e a Júlia, elas vão ter prazo em dobro para impugnar, pelo 229, se tratar de processo físico e se elas tiverem, e o Fabiano tiverem, procuradores diferentes de escritórios de advocacia distintos, porque às vezes eu posso ter procuradores diferentes do mesmo escritório. Então, a gente sabe que vai dobrar se isso acontecer. Agora, e se for o prazo para o pagamento voluntário? Eu também dobro? Não é prazo para impugnar. Eu estou dizendo, lembra o que a gente falou antes? Aquela intimação deflagra 2 prazos subsequentes de 15 dias úteis. O primeiro, para pagamento voluntário. O segundo, para impugnação. A gente sabe que o segundo pode dobrar, se for processo físico, e se os litisconsortes tiverem advogados diferentes, escritórios de advocacia distintos. E o primeiro, também pode dobrar? Professor, não sei. Leu 229. Prazo de pagamento é prazo de manifestação? Não. A dobra legal do 229 só se aplica a prazo de manifestação, ou seja, ato do advogado, petição. Tá? Ato de pagamento não é ato do procurador. Ato de pagamento é ato da parte. Ato de pagamento
ato da entrega é ato da parte. Então, esse ato da parte não é ato de manifestação. Por isso que o prazo de pagamento, aqueles primeiros 15 dias, nunca duplicam. Tá? Então, eu não aplico 229, quero espichar minhas pernas aqui, mas se eu utilizar de velocidade, eu derrubo tudo. Então, muita calma. Então, olhem o seguinte. O 229 aplica para prazos de manifestação. Então, eu nunca vou aplicar o 229, a dobra legal, no prazo de cumprimento voluntário, do pagamento do depósito. Nunca. Então, eu posso ter um credor, um exequente e 3 executados, tá? O prazo para pagamento desses executados não muda. É 15 dias. É 15 dias. Mas para manifestação, ele pode dobrar. Tá? Então, conseguiram enxergar essa situação? Nunca duplica o prazo de cumprimento. Nunca duplica o prazo que é ato da parte, que é o pagamento, que é a entrega, que é o fazer, que é o não fazer. Esse nunca duplica. O prazo de cumprimento nunca duplica, que é aquele primeiro prazo de 15 dias. Mas o prazo para manifestação, o prazo aqui para impugnação ao cumprimento de sentença, pode duplicar. Para isso, eu preciso que aconteçam 2 coisas. Seja processo físico, porque o parágrafo 2º do 229 diz que ele não se aplica a processos eletrônicos. 2, eu tenho que ter litisconsórcio passivo, sendo que esses executados são representados por advogados diferentes de escritórios de advocacia distintos. Se isso tudo acontecer, eu tenho como dobrar esse prazo. Tá? Lembrando da justificativa do porquê não aplica a dobra legal do 229 em processos eletrônicos. Por um fato muito simples. O processo eletrônico não tem carga, não tem juntada, não tem nada dessas fases mortas do processo. Então, o processo eletrônico simplesmente se gera a fase, né, com o prazo de 15 dias para impugnação para cada um dos executados. Pronto, cada um vai lá e vai verter a sua impugnação naquele prazo. O processo está à disposição para todos o tempo todo. E isso no processo físico não ocorre, porque de repente, então, o executado B, quando vai pegar o processo para olhar, né, o executado A levou em carga, está em xerox com o executado A. Ou não se encontra o processo em cartório, se certifica a perda, né, o extravio do processo. Então, isso tudo seria um prejuízo aos outros executados, por isso se dobra o prazo. Tá? Perceberam? Conseguiram manjar desse Paranauê? Então, o prazo, o quando que dobra? Dobra quando é prazo para manifestação, impugnação, recurso. Tá? Então, ali na frente, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, dobrou agora para impugnação. Imagina que é um cumprimento de sentença, que ainda é físico, são vários executados, todos com advogados diferentes, escritórios de advocacia distintos. Então, dobrou o prazo para impugnação. Agora foi proferida a decisão na impugnação, também dobra o prazo para agravo de instrumento. Tá? Também vai ser um prazo de 30 dias para agravar. Por quê? Mesma situação, é prazo de manifestação em processo físico. Tá? Agora, professor, imagina o seguinte, nesse meio tempo, entre quando começou a impugnação ao cumprimento de sentença e quando foi proferida a decisão, ficou nesse limbo aqui da pandemia, o advogado foi lá e digitalizou para ele andar. Agora, quando vai interpor agravo de instrumento, ainda se justifica a dobra? Aí não, ele passou a processo eletrônico. E então, como passou a processo eletrônico, ele não faz mais esse movimento de dobra, porque aí aplica o parágrafo 2º do 229. Então, gente, cuidado com isso, tá? É uma alta fonte aqui, é uma fonte bem profícua, uma fonte bem
assim, de erros, de equívocos, de, né, pegarem vocês não pega ratão no exame da ordem. Cuidado. Não é sempre que dobra. Você pode ter a circunstância que o 229 CAPT refere e não dobrar, se for processo eletrônico. Tá? E de outro lado, você pode estar num processo físico e da mesma forma, se tratar de advogados diferentes, mas do mesmo escritório. Você pega, por exemplo, em um escritório de complexidade de ações em massa, que tem vários advogados, você pode ser, imagina aí que você está na fase de impugnação no cumprimento de sentença, e são executados vários. Imagina assim, você ajuizou uma ação, vamos lá, vamos imaginar assim um escritório desses que advoga para servidores públicos, tá? Esse, a propósito, ele é um bom nicho de mercado, viu? Para quem quiser advogar. Advogar para servidores públicos. Você sabe quantos servidores públicos o Brasil tem? Perto de 11 milhões. Então, é um bom nicho de mercado, né? Só que você tem que especializar nisso. Então, isso é direito administrativo. Tá? Então, tem grandes escritórios que atendem aos sindicatos, né, de servidores públicos e tudo mais. Então, você vai ajuizar uma ação, por exemplo, contra a União de 50 autores, 20, 30 autores pedindo a recomposição de um índice de gratificação. Tá? Imagina que é julgado improcedente. Transita em julgado e, então, transita em julgado e a União começa a fazer o cumprimento da sucumbência, né, transitado em julgado. Então, você tem a União como exequente e esses 20 que eram autores agora como executados, né, no cumprimento de sentença. Mas esse escritório é grande, cada um desses executados estava representado por um advogado, por dois, enfim. Você não vai aplicar dobra legal. Por quê? Você não vai aplicar dobra legal por duas razões. Primeiro, porque todo o processo que envolve a União na Justiça Federal é eletrônico, desde 2013. E segundo, porque você não tem escritório de advocacias distintos. Então, cuidado com os pega-ratões, né? Particionem o CAPT do 229. É prazo de manifestação? Obra. Contra razões agravo de instrumento? Obra. É prazo de manifestação. Impugnação ou cumprimento de sentença? Dobra. Recurso? Dobra. Pagamento? Não dobra. Não é prazo de manifestação. Então, cuidado. Cuidado com a imbricação do 229. Sempre que você pensar em aplicar o 229, duas coisas têm que vir à cabeça. Primeiro, é processo físico ou eletrônico? Segundo, é prazo de manifestação ou não? E aí você pode ter mais uma, que é olhar para o CAPT. Né? São advogados diferentes? São. Escritórios de advocacia distintos? Tá? Então, esse é o movimento da imbricação do 229 com qualquer outro prazo de manifestação. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo certo até aqui? Vamos fazer um intervalinho? Vamos? Para recompor o nosso cantil de água. Tá? Voltamos em 20 minutos. Pode ser, gente? Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos para o intervalo.
Voltando. Então, gente, estamos de volta. Vamos continuando aqui com a impugnação com cumprimento de sentença. Agora, vamos olhar para... Eu vi, Chay, o seu e-mail. Eu vi e está aqui. É que ontem eu não fui na INED, eu tinha um compromisso fora, e hoje à tarde eu devo ir, aí devo conseguir olhar, tá? Essa tua situação tem uma reunião às 2, mas acho que ele pelas 3 e pouco devo estar liberado, e daí eu vou dar uma olhadinha ali, tá? E te dou um retorno. Aonde que a impugnação ou cumprimento de sentença está ali no CPC? Tá? Vamos pensar o seguinte. Lembra que a gente estava falando, né, do 229 da imbricação com o 523, né? Desculpa, com o 525. Vamos lá ver. Ó. O 525 é o artigo no CPC, tá? que está trabalhando com a impugnação. Então, deixa eu só sair do meu WhatsApp aqui no navegador, e daí a gente compartilha. Aí. Senão vocês vão ver minhas... Senão eu vou quebrar o meu sigilo telemático com vocês, e daí... Ah, professor, tem coisa sigilosa. Ah. Vamos lá para o 525. Vamos para o 525. Botem aí. Artigo 525, Ctrl F, 525. Vamos lá. Olha o parágrafo 3º aqui do 525. Aplica-se a impugnação o disposto no artigo 229. Tá? A gente estava falando antes. Mas, gente, cuidado, né? Cuidado por causa do 229, parágrafo 3º. Então, pense o seguinte, se a gente olhar apenas o parágrafo 3º do 525, dá a impressão que, independentemente de qualquer circunstância, aplica o 229, mas cuidado com o 229, parágrafo 3º. Não aplica se tratar de processo eletrônico. Então, muito cuidado com o 525, parágrafo 3º aqui. Ele pode dar uma visão equivocada da situação. Tá? Bem, o 525 é o artigo da impugnação ao cumprimento de sentença. E ele está dizendo ali, transcorrido o prazo previsto no 523 sem pagamento voluntário, ou seja, transcorrido o prazo, aquele primeiro prazo de 15 dias, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresentar nos próprios autos a sua impugnação ao cumprimento de sentença. A primeira situação que a gente tem que observar aqui no 525 é o seguinte: transcorrido o prazo do artigo 523 sem o pagamento voluntário, essa primeira parte, gente, ela é uma parte que também padece de um problema. Por quê? Porque imagina a seguinte situação. Imagina se o executado é intimado, tá, para os fins do 523, parágrafo 1º. Desculpa, do 523. Então, para o pagamento voluntário. Ele está intimado para fazer o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Ele olha o processo, constitui um advogado, ou é o mesmo advogado da fase de conhecimento. Esse advogado olha o processo dele e diz o seguinte para ele: nós vamos fazer o seguinte, o senhor tem dinheiro aqui para depositar? Tem. Ok, então nós vamos fazer depósito. Imagina que ele foi intimado para fazer um pagamento de R$20.000. E o advogado diz para ele: nós vamos depositar R$15.500. Por quê? R$4.500 aqui são excesso de execução. Entendeu? O executado foi intimado para fazer o pagamento, né, no prazo de 15 dias. E o que ele vai fazer? Ele não vai fazer o pagamento integral. Ele vai fazer um pagamento parcial e vai discutir uma outra parte que ele acredita estar em excesso de execução.
Tá? E aí, professor? E aí, que o 525 diz que transcorrido o prazo sem pagamento. Então, essa primeira parte do 525, ela também tem que ser lida como transcorrido o prazo previsto no 523, mas pode ser que eu tenha um pagamento parcial. Então, a melhor forma de ler o 525 é transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento integral. Sem o pagamento integral. Por quê? Porque se eu tiver o pagamento integral, imaginem o seguinte. Eu posso ter pagamento integral e discutir, posso ao mesmo tempo pagar a integralidade e impugnar o cumprimento de sentença? Desculpa, alguém ia falar. Pode pagar. Porque daí a gente lembra daquela última aula que a gente teve com o senhor, onde você disse que a gente tinha que alegar, mesmo sendo contraditório. No caso ali, você paga, mas você pode alegar outra coisa. Depois, caso você ganhe, a impugnação seja acolhida, o valor é ressarcido. Não pode nesse caso? Veja bem, Josi, pensa assim. São compatíveis esses dois atos? O ato de pagamento e o ato de manifestação ou de defesa? Você faz o pagamento integral, tá? E, ao mesmo tempo, você quer discutir. Por exemplo, assim, ó, olha aqui, vamos pegar um desses elementos de defesa do parágrafo 1º. Imagina assim, eu faço depósito integral, mas eu quero discutir porque acredito que eu não fui citado corretamente na fase de conhecimento. Então, notem o seguinte, o que a gente tem com pagamento integral e discussão é aquilo que a gente chama de preclusão lógica. Tá? O que quer dizer que são dois atos incompatíveis. Se eu fiz pagamento integral, essa conduta ela me tira a possibilidade, tá, posterior de um ato contraditório. Então, assim, se eu fiz o pagamento integral, eu aceitei tacitamente, né, e realizei o pagamento. Isso me tira a possibilidade de fazer impugnação ao cumprimento de sentença, por quê? Porque eu fiz o depósito integral. Então, são dois atos incompatíveis. É diferente de você discutir, por exemplo, observar que tem um excesso de execução de 4.500, depositar 15.500 e discutir os 4.500 em excesso de execução. O que eu estou dizendo para vocês... E o professor, Oi. uma dúvida. Se... Ai, meu Deus, agora até me fugiu. Deixa eu recapitular. Ai, eu não consigo me recordar, gente. Fugiu agora. Qualquer coisa depois a gente interrompe de novo. Fugiu totalmente agora que eu ia perguntar. Isso acontece. Isso acontece muito comigo. Então, o que eu estava dizendo? Que o 525, gente, quando ele diz ali, transcorrido o prazo do 523 sem depósito, sem pagamento, ele está dizendo sem pagamento integral. Porque se tiver pagamento integral, eu não posso fazer impugnação. Tá? Vocês até podem anotar isso aí do lado do 523, porque se opera a preclusão que nós chamamos de preclusão lógica. Tá? Que preclusão é essa? É uma preclusão em que uma conduta processual anterior te tira a possibilidade da posterior contraditória. Então, é exatamente como você, lá nos recursos, aceitar a decisão, cumprir e recorrer. É a mesma situação aqui. Tá? Você deposita integralmente o valor do débito e quer discutir impugnação, cumprimento de sentença. Então, esses dois atos não se coadunam, eles não combinam, eles não se completam, na verdade, eles se repelem. Então, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela depende de você não ter aceitado o cumprimento de sentença, ou seja,
Aceitar o cumprimento de sentença significa pagar a integralidade do débito. Então, essas duas coisas, elas são auto-excludentes, elas são colidentes, tá? Eu não posso depositar a integralidade da dívida e discutir em impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Lembrei o que eu ia perguntar. Então, pergunta, gente. No caso, se eu pago, eu de ato, como que eu posso dizer, admito ser verdadeiros os fatos, enfim, o direito da pessoa, pode ser que nesse sentido? Isso, é exatamente isso. Porque, então, quando você está sendo demandado no cumprimento de sentença pelo valor de 20 mil, você vem e deposita os 20 mil reais, mas eu quero poupar os 10% que poderia... Não, quando você vem e deposita a integralidade da dívida, você admite o cumprimento de sentença, tá? Você está pagando a integralidade dele. Se você quer discutir o teu argumento de discussão em sede de impugnação, você não pode depositar a integralidade, porque senão vai se operar essa preclusão lógica. Tá? É como que uma aceitação, sim, do cumprimento de sentença, só que a gente não chama com esse efeito da revelia, né? Que esse é justamente o 344, que é o efeito da revelia, ou seja, como verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Que não. O que acontece aqui é que você aceita o cumprimento e faz o pagamento. Então, o cumprimento de sentença é por 20 mil. Eu depositei os 20 mil no prazo de 15 dias. Bom, eu não posso fazer impugnação ao cumprimento de sentença no momento posterior. Tá? É uma proscrição, é uma proibição do caput do 525. Transcorrido o prazo do 523 sem pagamento voluntário. Se tiver o pagamento voluntário, já me exclui integral a possibilidade de fazer a impugnação. É uma situação diferente, por exemplo, de você ter uma penhora bacenjude na integralidade da dívida. Tá? Aí é diferente, por exemplo, operacionalizou o bacenjude e indisponibilizou o total da dívida. Não, aí eu posso, aí não é um depósito voluntário, aí foi uma constrição que eu posso manejar a impugnação de cumprimento de sentença com normalidade. O que eu estou tentando dizer para vocês é que o caput do 525 ele tem uma armadilha. Quando ele diz transcorrido o prazo previsto no 523 sem o pagamento voluntário, esse pagamento é o integral. Porque eu posso ter pagamento parcial e discussão do restante da dívida e excesso de execução, que é o 525, parágrafo 1º, inciso, olhem aqui, 525, parágrafo 1º, inciso 5. Tá? Então, se o meu fundamento de execução, de cumprimento de sentença é o 525, parágrafo 1º, inciso 5, ou seja, excesso de execução, eu posso depositar a parte e discutir impugnação cumprimento de sentença aqui, que eu alego estar em excesso de execução. Se, no entanto, as minhas alegações forem a falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento, no processo que correu ou revelia, ilegitimidade, inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, a gente já vai ver cada um deles. Penhora incorreta ou avaliação errônea, incompetência absoluta ou relativa do juiz de execução, ou qualquer outra causa extintiva ou modificativa, como pagamento, inovação, compensação, eu não posso depositar nada. Tá? Eu não posso depositar nada para discutir essas outras questões. Então, isso é o que o 525, parágrafo 1º, o 525 caput, primeira parte, está nos dizendo. Transcorrido o prazo do 523, sem pagamento integral, inicia-se um prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora, ou de nova intimação, impugne o cumprimento de sentença nos próprios autos. Independentemente de penhora. Então, eu não preciso garantir o juízo para fazer impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? E o que é garantir o juízo? Garantir o juízo é exatamente você nomear um bem a penhora, ou ter a necessidade de trazer aqui para poder discutir, ou para poder exercitar o contraditório, uma garantia. Onde que eu tenho essa situação? Lá nos embargos de execução fiscal, né? Ainda lá na LEF eu tenho essa situação de precisar garantir o juízo para poder fazer embargos de execução fiscal, o que celebrizou na LEF a exceção, a arguição de
de pré-executibilidade, ou então também chamada exceção de pré-executibilidade, né? Então, celebrizou por quê? Porque as pessoas às vezes não têm como garantir o juízo, mas tem que ter uma forma de se defender, né? O Pontes de Miranda, que defendeu a exceção de pré-executibilidade magistralmente, né? Que fantástico isso, né? Pontes de Miranda criou esse instrumento e o defendeu no processo falimentar de uma editora no Rio de Janeiro, na década de 30 ou de 40, não recordo agora. Ele levantou pela primeira vez no direito brasileiro a exceção de pré-executividade, porque exatamente ela precisava exercitar o seu direito de defesa, mas tinha que garantir o juízo. Aí ele veio e fez a fundamentação no sentido de que algumas matérias elas não podem ficar condicionadas para terem a sua discussão, né, vertida nos autos à garantia do juízo. E aí se criou no direito brasileiro a figura da exceção de pré-executividade, celebrizada na LEF, na Lei de Execução Fiscal, que exige, né, você está sofrendo, por exemplo, uma execução de IPTU, tal, IPVA, coisa assim, você, para poder fazer embargo de execução fiscal, tem que garantir com penhora o juízo, ou com depósito, né, penhora, depósito ou outra garantia. Aqui não é necessário, tá? Então, a nossa impugnação ao cumprimento de sentença, ela é um exercício de direito de defesa que se opera sem a necessidade de garantia do juízo, tá? É o que está dito aqui como independentemente de penhora. Então, isso também deve ser sublinhado por vocês aí no 525, tá? Não há necessidade de garantia do juízo, nem de nova intimação. A intimação é única. Então, vamos lá. A intimação é única do primeiro prazo de 15 dias e do segundo prazo de 15 dias. Não vai haver uma intimação para pagamento voluntário e depois uma outra para impugnação. Ela é a mesma. Mas o segundo prazo só começa a correr se durante o primeiro não houve pagamento integral. Se houve pagamento integral, né, nem começa a correr o segundo prazo de 15 dias para fazer a impugnação, porque se opera aquela preclusão lógica também que a gente mencionou ali minutos atrás. Tá? Tudo bem até aqui? Conseguiram compreender comigo esse esquartejamento do 525? Sim? Muito bem. Então, qual que é o conteúdo da impugnação ao cumprimento de sentença? Qual é o conteúdo da impugnação ao cumprimento de sentença? O conteúdo da impugnação, ele está ali no parágrafo 1º, tá? Mas olha que interessante. A doutrina de Lutia, que, olha, isso é um movimento, olhem só. Sempre se disse, se vocês abrirem qualquer livro de execução ou cumprimento de sentença anterior a 2018, 2019, vocês vão encontrar a afirmação de que, no parágrafo 1º do 525, se esgota a matéria de defesa da liquidação, da impugnação ao cumprimento de sentença. Razão pela qual se diz que ela é uma defesa de conteúdo limitado. Tá? Então, se você abrir o Fred G, volume 5, Gabriel Garcia Medina, Direito Processual Civil Moderno, Fernando Gajardoni, Código Comentado, todos eles vão dizer que, uma edição anterior, em 2019, que a impugnação ao cumprimento de sentença tem conteúdo limitado e esse conteúdo está resumido em números clausos, ou seja, de forma fechada, taxativa, no parágrafo 1º do 521. Isso muda no ano de 2020, fim de 2019 para início de 2020, quando vem à tona aqueles diálogos da Lava Jato entre juiz e parte. Por quê? Porque, naquele momento, se escancarava, então, um processo judicial em que uma parte era suspeita, tá? Para julgar. O que o STF reconheceu agora, nesse ano. Bom, e o que isso muda para nós aqui, professor? O que isso tem a ver com a impugnação? Isso tem a ver muito, porque se descobriu, então, que tem uma matéria
que está fora do 525 e que pode ser deduzida em impugnação, que é suspeição ou impedimento. Então, depois dessa situação na Lava Jato, se passou a dizer que a defesa que se pode fazer na impugnação ao cumprimento de sentença não está só no 525, parágrafo 1º. Ela também tem outras matérias que podem ser deduzidas e que estão fora do 525, parágrafo 1º, que são especificamente a suspeição ou o impedimento do juiz. Tá? Então, a Lava Jato furou com o 525, parágrafo 1º. Sempre se dizia, e se tinha isso como mantra, a impugnação ao cumprimento de sentença é uma defesa de conteúdo limitado, porque o seu conteúdo está inteiro no parágrafo 1º do 525. E aí depois se percebe que suspeição ou impedimento não estão ali no 525, parágrafo 1º, e podem ser levantadas em impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Então, cuidado com essa situação de vocês encontrarem, tá? Vocês encontrarem ali essa situação. Cuidado também com uma outra situação, que são as matérias de defesa no cumprimento da sentença arbitral. Tá? Cuidado também com isso. Isso também cai em prova de concurso, também cai em exame da ordem como pega-ratão. Quando eles afirmam que o conteúdo da impugnação ao cumprimento de sentença está somente no 525, cuidado. O artigo 32 da Lei da Arbitragem, 9.307 de 96, também tem disposições para a impugnação ao cumprimento de sentença da sentença arbitral. Tá? Ah, professor, mas é lá no juízo arbitral. Não, lembrem que o cumprimento da sentença arbitral tem que ser feito na jurisdição estatal. E aí os críticos da Lei 9.307 debitam a essa situação a falta de autoexecutoriedade do provimento arbitral, o grande, assim, a pá de cal na arbitragem no Brasil, porque então eles acreditam que essa situação de você não poder cumprir com a sentença arbitral no juízo arbitral, precisar da jurisdição estatal, né, acabou fazendo com que não houvesse uma opção pela arbitragem. Na verdade, se tem pouco apelo no Brasil à justiça privada, né? Se acredita muito na justiça pública. E é um imenso contraditório, ou, desculpa a expressão, me expressei mal, é uma imensa contradição, é quase que um oxímoro, né? Porque você dizer assim, eu acredito muito na jurisdição, mas nada do que os juízes fazem está certo, né? É mais ou menos, me dizia esses dias um amigo meu, professor de rede de ensino, o professor mesmo, né? Aquele professor de ensino fundamental e médio, né? Que a gente aqui no ensino superior não é professor, a gente se chama professor, tem essa nomenclatura, mas nós somos meros indicadores de caminho. Há muito pouca diferença entre o aluno e o professor no ensino superior. Às vezes não há diferença quase nenhuma. A gente meramente indica um ou outro caminho. Mas aquele professor que está ali na linha de frente, ensinando os nossos filhos, aquele sim é professor. E ele me disse assim, olha que contradição, né? Quando nós estávamos ali com tudo bem no mundo, sem pandemia, o caminho do mundo era o homeschooling, porque os professores doutrinavam, não sei o quê. Aí bastou um ano de homeschooling, que ninguém mais aguenta, a solução virou de novo a educação nas escolas, né? Essas são as contradições. Aqui é a mesma coisa. A arbitragem não colou, por quê? Porque a justiça privada não conseguiu sensibilizar no Brasil o argumento de que ela pode ser tão qualificada ou ela pode ser tão confiável quanto a jurisdição estatal. E aí, então, vejam, né, que as pessoas dizem assim, eu acredito na jurisdição do Estado, não vou para arbitragem, mas tudo que se faz ali está errado, tem ativismo, tem isso, o juiz não sabe decidir, coisa e tal. Então, a gente tem que se decidir, né?
que é também aquela situação da corrupção, né, que me lembro agora, de assim, você é corrupto? Não. Se você perguntar para toda a população brasileira, 99% vai dizer que não. Tá, mas como que todos os políticos são corruptos? Ou como que vocês elegem políticos corruptos? Então, a gente tem nós somos o país mais azarado do mundo, porque nós somos todos impolutos, nós somos todos pessoas perfeitas, que não nos corrompemos, que não admitimos a corrupção, mas a gente só elege gente corrupta. Pô, então é um azar danado, né, que a gente tem aqui no Brasil, porque quase que um determinismo do mal, porque então nós somos todos perfeitos, mas elegemos corruptos. Alguma coisa está errada nesse processo, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Mas seja como for, o que eu estou dizendo, tentando mostrar para vocês aqui, voltando agora para a impugnação, é que cuidado, né? Eu posso, então lembrem sempre que a sentença arbitral ela não pode ser cumprida no juízo arbitral. A execução forçada do título executivo judicial arbitral, ele é um título executivo judicial, né? Ele está ali, ela está no 515, tá? Então, o cumprimento da sentença arbitral ela tem que acontecer, melhor, ele tem que ocorrer aqui na jurisdição estatal, no Poder Judiciário. Por quê? Porque a Lei 9.307 não deu essa autonomia para o juízo arbitral. Então, você chega muito bem a uma sentença arbitral, uma arbitragem, mas o cumprimento dessa sentença, se necessário for, tem que vir para a Justiça Estadual. Tá? E aí, o que vai acontecer? Bom, nesse caso, uma impugnação ao cumprimento dessa sentença arbitral vai se pautar pelo 515 ou pelo 32 da Lei 9.307? Pelo 32 da Lei 9.307, 96. Então, depende qual o provimento que nós vamos estar sob cumprimento. É um provimento jurisdicional estatal ou é um provimento jurisdicional arbitral? Isso vai diferenciar se nós vamos seguir o 525 ou o 32 da Lei 9.307 de 96. E é bem interessante, né, nós percebermos que o juízo arbitral, ele tem no Brasil hoje uma aplicação muito restrita, né? Se a gente for imaginar as soluções de conflitos hoje das grandes empresas transnacionais, aí num cenário de transnacionalismo e tal, a gente vai ver que a arbitragem é absolutamente regra, tá? Então, você sai dessa litigância de massa que a gente tem aqui no Brasil, você sai disso e vai para o comércio internacional, você só vê arbitragem. Né? Então, por exemplo, quando duas grandes empresas litigam por uma marca, por um direito de propriedade material, por uma patente, elas já não buscam o Poder Judiciário. O que elas fazem? Elas submetem esse litígio à arbitragem. Acho que vocês acompanharam a palestra do Flávio Tartucci, umas 2 semanas, né? Lembra que a gente foi para lá? Era uma terça-feira, a gente foi para lá. Vocês lembram? Ele faz parte lá de uma corte arbitral em São Paulo. As grandes empresas que submetem os litígios dessas cortes. Então, por exemplo, se Nestlé e uma outra grande, vamos pegar aí, por exemplo, Nestlé e Bung estão disputando uma patente, tá? Estão disputando um direito de propriedade material, elas não vão submeter isso ao Poder Judiciário. Elas vão trabalhar com isso na arbitragem, por 2 razões. Primeiro, sigilo, né? A arbitragem te permite isso. Segundo, ela não perde valor de mercado, né? Nessa questão do sigilo, você não perde valor de mercado. Isso acontece também muito com os contratos marítimos, enfim, todas essas grandes discussões transnacionais de comércio internacional, elas acontecem na justiça privada. Aqui no Brasil ainda é muito cara, né? Mas que já se popularizou aí internacionalmente. Então, talvez o maior exemplo disso seja aquele caso da
da Intel versus a... Ai, me ajudem. A AMD, né? A disputa pelo comércio de processadores na Europa e Estados Unidos, em que a Intel fez um acordo comercial com a HP para que todos os computadores da HP usassem unicamente, para que a HP não pudesse usar processadores AMD. E isso gerou uma disputa comercial na Europa, uma alegação de monopólio na França, e redundou numa discussão arbitral imensa em que Intel e a AMD compuseram na arbitragem. Isso tudo acontece muito, né, gente? Só que aqui no Brasil a gente acabou que isso não teve aí um apelo maior para as ações de massa. Mas para as ações envolvendo litígios de grandes marcas, grandes transnacionais, isso acontece tranquilamente também aqui no Brasil na arbitragem. Fecha parênteses. Tudo bem até aqui? Se a gente for olhar, então, para o 525, parágrafo 1º, e fizer uma pergunta muito simples, muito inocente, de qual é ali, dentre os 7 incisos do 525, o mais comum de nós vermos alegado como fundamento é o do inciso 5º, o do excesso de execução, tá? E é por ele que nós vamos começar. Por quê? Por que a gente não começa do 1, do 2, do 3? Primeiro, porque eu sou um rebelde das formas. Eu gosto de subverter. Não, estou brincando. Porque, gente, a gente vai olhar para aquele que é mais utilizado, tá? E que é a principal fonte de problemas na impugnação com cumprimento de sentença. Por que então a gente começa pelo 525, parágrafo 1º, inciso 5? E depois a gente vai para o inciso 3, que é o mais difícil. O 5 é o mais problemático. O 3 é o mais difícil porque tem a coisa julgada inconstitucional. Tá? E aí o 3 a gente vai ter que conjugar com os parágrafos 12, 13, 14 e 15 também do 525. Mas aqui, no excesso de execução, 525, parágrafo 1º, inciso 5, nós vamos trabalhar com aquele processo, com aquele cumprimento de sentença, em que o exequente, em tese, está exigindo mais do que a quantia devida. Tá? Então, parece muito simples a gente imaginar o que é o excesso de execução. É quando o exequente postula mais do que o título executivo. Tá? Esse mais do que o título executivo, vamos imaginar lá. Ah, professor, isso aqui é aquilo lá de sentença ultra petita, extra petita e citra petita? Seria então uma sentença ultra petita? Não, não. Nós não estamos falando de vícios das sentenças. Nós estamos falando de pagamento de quantia e um cumprimento de sentença em que o título determina uma situação e o credor, o exequente, está postulando diferente do que está no título. É excesso de execução. Não é sentença ultra petita. Tá? É excesso de execução. A grande questão do excesso de execução é que ele é muito, muito fácil de ser imaginado. Se está postulando mais do que o devido. Mas o que é o mais do que o devido? Então, professor, mais do que o devido é o título executivo diz que a dívida é 20, ele está pedindo 30. Sim, mas essa diferença eu posso encontrar só na atualização monetária. Então, gente, o grande problema, tá? O grande problema é o seguinte. O grande problema é que nós temos uma situação envolvendo o excesso de execução, no qual nós precisamos entender de cálculo. Nós precisamos entender de cálculo. E nós precisamos entender de cálculo porque entender de cálculo me dá exatamente a noção do que está sendo pedido a mais. Porque eu preciso, né, quando eu estou alegando excesso de execução, eu preciso dizer o que está sendo pedido em excesso. Vamos ver isso aqui. Olhem aqui. Venham acompanhar. 525, parágrafo 1º. Né? Na impugnação, o executado pode alegar. Inciso 5. Excesso de execução. Tá? Bom, agora vamos ver o que diz o parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia a quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Parágrafo 5º, logo na sequência. Na hipótese do parágrafo 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento ou, se houver outro fundamento, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. O que o artigo 525, parágrafos 4º e 5º está dizendo é o seguinte: se você está alegando que o exequente está pedindo coisa em excesso, você tem que me dizer de quanto é o excesso, onde ele está e qual é o valor que então você entende como correto. Se não fizer isso por meio de cálculo e me mostrando isso com correção, não aprecio, será liminarmente indeferida a tua impugnação ao cumprimento de sentença, ou, se ela tiver outro fundamento, ela não vai ser examinada com relação ao fundamento de excesso de execução. Bem, isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer basicamente o seguinte, que a gente precisa, para saber se o exequente está pedindo coisa em excesso ou não, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, interpretar a sentença quanto aos elementos de cálculo e, segundo, conseguir jogar esses elementos de cálculo em um cálculo. Ah, professor, isso é muito simples. Pode ser simples e pode não ser simples. Por quê? Quais são os elementos de cálculo que nós temos, por exemplo, na seguinte situação? Imagine uma situação em que uma pessoa contrata, vamos imaginar, a confecção de um móvel, ajusta o pagamento, a mobília da casa toda, ou enfim, mudou de apartamento e aí foi lá numa loja, uma indústria de móveis, enfim, dessas planejadas, enfim, contratou lá o seu quarto todo por um valor aí de R$40 mil, ok? É um quarto grande, envolve guarda-roupas, tal, closet, tal, beleza. Então, ajusta um pagamento de uma parcela na entrada, divide isso em 4 parcelas, uma quando os móveis são entregues e de 30 em 30 dias ele vai pagando as outras parcelas. Então, uma parcela de entrada e outras 3 separadas por 30 dias. Ok. Ele faz o pagamento de quando entrega um móvel, a primeira não paga as outras 3, fica devendo R$30 mil no principal. Não paga, a empresa então ajuiza uma ação de cobrança, faz essa ação de cobrança, depois isso transita e vem agora para o cumprimento de sentença. Quais são as parcelas do cálculo? São 3 parcelas. Tá? Sobre essas 3 parcelas, obviamente, nós vamos ter o quê? A incidência de correção monetária e juros de mora. Então, os elementos de cálculo aqui são, nós precisamos saber quais as parcelas do principal, qual o índice de correção monetária, qual o prazo de início da correção monetária, de fim da correção monetária. 2, quais os juros de mora incidentes, em que percentual, quando começam e quando terminam. Esses são os elementos de cálculo. Principal, juros e correção monetária. No principal, quais as parcelas, se é parcela única ou mais de uma, e se teve pagamentos também, né? Nesse tempo eles também têm que ser corrigidos, eles têm que ser amortizados. 2, correção monetária, qual o índice, quando começa, quando termina. Juros de mora, qual o percentual, quando começa, quando termina. Todas essas situações, essas 3 circunstâncias, são os elementos de cálculo que nós temos que lidar nesse caso concreto. Tá? Então vejam que, se eu mexo com o índice de correção monetária, eu tenho excesso de execução. Se eu mexo com o percentual de juros de mora, eu tenho excesso de execução. Se eu mexo com o termo inicial, por exemplo, eu pego, ao invés de contar os juros de mora desde a citação, eu jogo para a data por exemplo, a data da entrega dos móveis, eu tenho excesso de execução. Se eu troco o percentual, eu tenho excesso de execução. Se eu mudo o termo final dos juros de mora, eu tenho excesso de execução. Então, o grande mote de você saber se existe excesso de execução ou não são 2. Primeiro, saber interpretar a sentença quanto a isso. Por quê? Porque
o cálculo de conferência ele tem que ser feito conforme a sentença, então você tem que interpretar a sentença. E a segunda situação é saber enxergar por dentro, esses elementos de cálculo. Toda vez que nós conseguimos fazer isso, a gente consegue fazer e chegar a esse parecer de se tem ou se não tem excesso de execução. Como que eu faço isso, professor? Você vai fazer da seguinte forma. Você, então, é procurado por um cliente que te diz, estou sendo executado, ou já trabalhou para ele na fase de conhecimento. Agora, então, o que você vai fazer? Começa o cumprimento, você pega o cálculo do exequente, separa, coloca de um lado. Aí você vai olhar a sentença e vai fazer o seu cálculo conforme a sentença. E vai espelhar exatamente o título executivo. Muito bem. Então, você jogou ali o teu cálculo, chegou ao seu cálculo, olha com o cálculo do exequente e cotege. Tá? E aí você vai chegar à conclusão de se existe ou se não existe excesso de execução. Tá? Claro que às vezes pode ser mais difícil. Às vezes o título executivo pode estar perdido em 2, 3, 4, 5 provimentos jurisdicionais. Uma parte na sentença, uma parte no acórdão da apelação, uma parte no acórdão do recurso especial e uma parte nos embargos declaratórios que foram feitos do acórdão no recurso especial. E aí você tem que cotejar todos esses provimentos para poder extrair os elementos de cálculo. Essa é a grande dificuldade da impugnação cumprimento de sentença por excesso de execução, é isso. Interpretar a sentença, né? Interpretar a sentença junto com os elementos de cálculo. Nós vamos fazer isso olhando para um caso concreto, que a melhor forma de aprender é essa. Tá? Então, hoje, se a gente olhar hoje para como que essas situações são colocadas, vamos imaginar esse caso, continuar imaginando essa situação, e daí vocês vão perceber o seguinte, olha só. Se tratar, por exemplo, não de uma relação contratual, como esse exemplo que a gente vinha jogando, mas com um acidente de trânsito, então imagine assim. Imagina um acidente de trânsito, tá? Imagina que o sujeito sofreu um acidente de trânsito, era motoboy. Tá? Então, ele foi abalroado, né? Você estava indo, abalroou ele, estava descendo aqui embaixo, perto de casa, aqui, estava olhando para o dela rua, aí não viu a moto, juntou o motoboy. Então, tem a moto dele para você indenizar. Tem o período de 3 meses, porque ele fraturou uma perna que você vai ter que... Então, a moto dele, dano emergente. 3 meses que ele ficou parado de trabalhar porque ele fraturou a perna, lucro cessante. Mais uma indenização por dano moral porque ele ficou com uma perna mais curta que a outra. Teve encurtamento de membro. Então, dano estético também. São 3 coisas que nós vamos em cumprimento de sentença. Inicia um cumprimento de sentença. Uma parcela é o dano emergente. Então, a moto custava aí 12, 13 mil reais. É uma parcela. A outra parcela é os lucros cessantes, de 36 meses para indenizar. E depois, ainda, a situação já liquidado, esse lucro cessante, tá? Já tem um valor determinado e também o dano estético. 3 parcelas, portanto, tá? Mais juros, mais correção monetária. Quando nós trabalhamos com essa situação de responsabilidade civil, a STJ simulou que os juros de mora começam a contar do evento danoso e não da citação. Por quê? Porque geralmente os juros de mora começam a contar da citação. Alguém lembra? Por que o termo inicial dos juros de mora geralmente são a citação? Porque é quando constitui em mora o devedor. Tá? Então, a citação sempre constitui o devedor em mora. Então, é a partir da citação que nós consideramos que o devedor está em mora, exceto nas ações de responsabilidade civil, em que os juros de mora começam a contar do evento danoso. Então, imagina que esse evento aconteceu não agora, aconteceu em 2015. 2015. Ele ajuizou dentro do prazo prescricional, mas agora veio para começar o cumprimento. Juros de mora desde 2015.
Correção monetária desde 2015. Aí imagina que é o IGPM. Tá? Então, imagina o seguinte, o cara vai começar o cumprimento de sentença. Tá? O sujeito vai começar o cumprimento de sentença, ele diz assim, pô, no título executivo, está dizendo que é IPCA o índice da correção, mas o índice que está mais alto hoje é o IGPM. Vou jogar o IGPM e vou ficar quieto. Né? Bom, isso dá um excesso de execução violento. Né? Se, portanto, o advogado do executado não estiver ligado para perceber essas circunstâncias, não, ele trocou o índice de correção monetária, o título executivo diz IPCA, ele usou IGPM, não, aqui está o excesso, ou um excesso, ou o primeiro excesso. Né? E aí, então, a gente vai perceber o quê? Que você, para conseguir montar o quebra-cabeça do excesso de execução, primeira circunstância, embrionária de todas as outras, é conseguir compreender a sentença e retirar da sentença os elementos de cálculo. É o primeiro passo. Então, fez isso, já coteja com o cálculo do exequente. Se já fez esse movimento, já percebeu que o índice mudou. E aí, então, você já percebeu que ali tem um primeiro erro. O excesso de execução nada mais é, gente, do que você encontrar erros no cálculo do exequente. Termo inicial, o termo final do juro, percentual do juro, termo inicial, o termo final da correção e índice de correção, parcelas. Outra situação muito comum de acontecer é a situação de não corrigir os pagamentos. Então, imagina, por exemplo, vamos pensar o seguinte, pega uma relação agora contratual, vamos sair do exemplo da responsabilidade civil, vamos voltar para a situação de uma relação contratual. Imagina um cumprimento de sentença de um contrato bancário. Então, vamos imaginar que seria mais um título executivo extrajudicial, porque o contrato bancário está sempre trabalhado dentro de um título executivo extrajudicial, mas imagina um contrato de abertura de crédito em conta corrente, que não é título executivo, nem com extrato, tá? Então, o contrato de abertura em crédito em conta corrente é a famosa conta corrente, o cheque especial, tá? Então, você pega esse contrato, ele não é título executivo, nem que ele esteja assinado por duas testemunhas, tá? A STJ também já assumou essa questão. Então, você vai executar, o Banrisul vai executar o Leandro no contrato de abertura de crédito em conta corrente. E ele lança o valor do débito, mas ele não lança os meus créditos, ou seja, os pagamentos que eu fui fazendo, os depósitos, enfim, ele só corrige os cheques que eu descontei, ele só corrige os créditos do banco, ele não corrige os débitos, ou seja, aquilo que é partida dobrada, né, inversa, né? Quem já trabalhou com contabilidade sabe disso, o crédito é débito é crédito, vai invertido. Bom, aí você vai perceber o quê? Que o banco não corrigiu os teus pagamentos. Ele só corrigiu o que era dele. E os teus pagamentos que contam como amortizações parciais, ele não corrigiu, ou seja, ele corrigiu pelo IPCA mais o juro, o que era de crédito dele e o que tu pagou ele não corrigiu, ficou valor nominal. Nossa, isso dá um monstro excesso. Tá? Aí alguém me pergunta no chat aqui, eu acho que é a Chayane, se isso é comum. É muito comum. É muito comum. O excesso de execução é muito comum. Por que ele é muito comum? Porque, lembra que eu disse para vocês, na primeira, a gente gastou primeira e segunda aulas falando dos artigos 1º a 12 do Código de Processo Civil, que são os direitos fundamentais processuais. E a gente gastou bastante tempo falando do princípio da boa-fé. E eu disse para vocês, quando a gente falou do princípio da boa-fé, não é só juiz que tem que se orientar por ele, advogado também tem que se orientar por ele. Então, tem muito advogado que dá uma de João sem braços e faz isso. Tá? E aí, se o advogado executado não é diligente, não é capaz, por exemplo, de interpretar a sentença e fazer esses movimentos, ele vai cair no engodo, ele vai cair aí nessa armadilha do excesso de execução. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E a gente começa a ganhar isso, você começa a aprender a encontrar esses elementos interpretando a sentença, interpretando o título executivo judicial. Tá? Então, é esse tipo de movimento que nós temos que fazer.
Na próxima aula, vocês já sabem agora que vão trabalhar com isso. Então, ó, deixa eu recapitular. Na próxima aula, que está marcada ali no plano de ensino, como G1, nós não vamos ter a prova naquele modelo do AVA, tá? Acabou a água. Nós não vamos ter a prova naquele modelo do AVA. O que a gente vai fazer? A gente vai ter aula normal. E eu vou colocar uma tarefa no AVA com uma semana para vocês fazerem. E o que a gente vai fazer na aula que vem? Exatamente esse exercício que eu estou falando agora. Eu vou trazer algumas sentenças, alguns títulos executivos, que vocês vão precisar interpretar. Extrair os elementos de cálculo e fazer um cálculo. Eu vou ensinar para vocês aonde tem programas de cálculo na internet muito bom, tem o do TJ, tem o programa de cálculo da Justiça Federal, o WebCalc, que são programas gratuitos e na imensa maioria dos casos atende. Claro que vai ter situação de um processo complexo, difícil, muito grande, em que você vai precisar se valer, então, do conhecimento técnico de um contador. Aí você vai chegar para o teu cliente e vai dizer, olha, para mim conseguir analisar isso aqui, eu preciso de um cálculo de um contador. Tá? A prova vai ter os dois conteúdos. Eu vou cobrar esse conteúdo da análise da sentença na prova também, porque é importante. Vejam bem, né, gente? A prova que eu vou dar, vou falar que nem mineiro agora, a prova que eu vou dar para vocês, ela é uma prova com total consulta, né? Então eu tenho que sofisticar ela um pouquinho, né? Porque senão vai passar todo mundo com média 10 aqui, e a minha reputação é por água abaixo, né? Então eu preciso também ter a manutenção da minha reputação e das minhas provas serem Professor, exigentes. professor, tem algum acordo, tipo assim, de tem que ser mal assim, ou não tem que ser mal, tem que fazer todo mundo tirar a nota baixa? Como é que funciona esse professor isso? Não, também não precisa ser um caos, né? Mas se todo mundo tira 9, 9,5, 9,8, 10, daí se vai minha reputação. Termina. Não, tô brincando, gente. Eu nunca tive problema em dar 10 para o aluno. Se o aluno tem direito a 10, tem que tirar 10. O que eu estou tentando dizer, gente, é que assim, que vai ser uma prova com todo conteúdo aberto, tá? Então vocês vão poder pesquisar na internet. A única exigência que eu vou fazer é de citação, tá? Buscou material na internet, não tem problema. Só me diz da onde buscou, cita conforme a BNT. Só isso. Não há problema nenhum, tá? Mas eu exijo citação. Se eu pegar plágio, tá? Se eu pegar plágio, eu vou cobrar. O que acontece? Na semana que vem, então, a gente vai fazer esse exercício, tá? É um exercício bem legal de fazer. Quantas estão faltando, Yasmin? A de hoje só acho que está faltando. Ou ainda falta aula? Está dizendo vídeo ou material? Yasmin. Ah, o vídeo. Tá, beleza. Ok, sim, já vou deixar tudo prontinho, né, gente? Vou deixar tudo prontinho. Tô ligado quanto a isso. Então, vocês vão fazer esse exercício na próxima aula, tá? Vão pegar uma sentença, vão extrair os elementos de cálculo, vão jogar num programa de cálculo e vão olhar para um cálculo que já está ali com excesso, ou vão fazer o cálculo para ver se está certo, a conferência, enfim. O principal exercício não é nem ver se o cálculo tem excesso ou não. É você conseguir olhar para a sentença e extrair os elementos de cálculo, porque em algumas eles estão muito claros. Ah, é a parcela tal, mais parcela tal, mais parcela tal, mais correção monetária, mais juro de mora. E outras são mais complexas, tem outras parcelas, tem pagamentos, tem amortizações que também precisam entrar no cálculo. Então, são situações que a gente vai construir. Tá? E aí, depois, a nossa avaliação vai passar também por isso. Tá? Mas, basicamente, é isso que a gente vai fazer. É interessante que vocês façam esse exercício também, né, no tempo que vocês têm livre, se tiverem algum tempo livre,
né, de olhar ou onde estagiam, enfim, casos desse tipo, né? Então é muito simples, joga ali na jurisprudência do TJ, cumprimento de sentença, excesso de execução, vai aparecer muita coisa. Olhem o que geralmente se comunica como excesso de execução, e vocês vão perceber que é isso. É o índice trocado, é a data do início dos juros de mora mais para trás, tá? Conforme eu retroajo o juro de mora, eu ganho mais. É troca de índice, é parcela, dida em Professor, dobro, esse tipo de situação. Fala, Enzo. professor, nesses casos aí, teria como juiz corrigir de ofício? No caso, Só, digamos, uma troca de índice e tal. só se for aquela situação que a gente viu na aula passada do controle de ofício do cálculo exequendo, quando tem uma discrepância, que está ali no 524, parágrafo 1º, lembram? Tem uma discrepância já de cara, assim, muito grande, que o magistrado percebe. Tá? Mas não é usual. Tá? O usual aqui no processo civil, no cumprimento de sentença, é que com o contraditório eventual e a técnica monitória desse contraditório eventual, se deixe tudo na mão do executado. Né? Mas lembrem dessa situação do 524, parágrafo 1º. Mas não é uma troca de índice que vai fazer o gatilho do 524, parágrafo 1º, viu? Tem que ser uma coisa bem maior, tem que ser um evento assim, o juiz olhar para o cálculo e dizer, não, isso aqui não é desse processo. Isso aqui está total discrepante, isso aqui é um contrato diferente, isso aqui não é daqui, isso aqui está estranho. Não, uma troca de índice pode ser sutil, né? Pode ser sutil. Então, assim, o ideal sempre, né, do cara que está advogando para o executado é conforme eu faço isso, pelo menos. Eu fazia quando eu advogava nessa matéria, hoje não advogo mais. Mas eu fazia isso, conforme as decisões iam saindo, eu ia atualizando um cálculo que eu ia construindo, né? E já ia informando o executado, olha, você está devendo tanto, você está devendo tanto, e se advogava para o exequente, eu já ia dizendo para ele, olha, hoje a dívida está em tanto, o crédito está em tanto, se nada mudar, fica assim, e aí a gente vai fazer o cumprimento. Então, já vai fazendo um controle, né? Mas o juiz não faz isso, não, Enzo. Por troca de índice, não. Tem que ser algo muito, assim, para startar aquela situação ali do 524, parágrafo 1º, tem que ser uma situação muito, muito diferente, assim, muito discrepante do cálculo, né? Tem que ser algo Ah, tá. fora do comum. Não, porque eu pensei, porque se é o juiz, digamos, o mesmo, é o juiz que prolata a sentença, ele mesmo verificando daqui a pouco ali, o que tem uma troca, digamos, da própria sentença Sim, dele, né? Eu pensei que de repente ele pudesse corrigir. Mas ele beleza, até então. poderia se lembrar-se, mas também não lembra, né? O juiz também não tem como lembrar do caso, da sentença, né? Ele precisa... Mas é claro, né, que isso é... E aí, a gente podia pensar numa ferramenta de inteligência artificial para isso, né? Para espelhar aqui no excesso de execução. Olha aí, vocês já podiam pensar nisso. Que tal? Uma legal tech para fazer isso, né? E vender aí. Uma inteligência artificial, um algoritmo que enxerga cara crachá, título executivo, excesso de cálculo. Pelo menos os parâmetros, os elementos de cálculo estão todos ali. Isso é uma coisa que podia ser feita pelo machine learning, né? Bem tranquilo. Gente, vamos ficando por aqui, tá? Eu tenho uma reuniãozinha agora às 11h10, então vou encerrando a aula e depois já coloco ali, tá? Hoje não vai ser chamada, pronto. Eu tiro o relatório aqui, já tirei o relatório aqui, Fabiano, Tá, joia. dos participantes. Fica tranquilo, tá bem? Gente, então um beijo, um abraço, boa semana para vocês. Não esqueçam que amanhã tem um evento do Direito do Trabalho que a Prodani está promovendo. Se for do interesse de vocês, participem, é na parte da noite, tá? Com o desembargador do trabalho aqui da 4ª Região. E na quinta que vem a gente tem o Daniel Mitidiero, imperdível, né? Na manhã. É na manhã ou na noite? Agora não me lembro. Cara, não sei se é na manhã ou na noite, mas é na quinta que vem, tá? Um abraço, gente, um beijo, fiquem bem, se cuidem. Feliz Páscoa. Boa semana.